Na opinião de vocês, de novo, Caio Coppola, essa nova investigação tira ainda mais força do ex-presidente? Na verdade, eu acho que ela tira mais força das investigações, Lu. Porque, como eu disse, a participação do Bolsonaro, se é que ela existiu, ela é absolutamente periférica. Você vê nas contradições do depoimento, dos depoimentos, das versões, do senador Marcos Duval, você vê que ele é incapaz, inclusive, de pontuar no tempo e no espaço quando ocorreu a reunião. Ele não se recorda se a reunião foi no Palácio da Alvorada ou se foi na Granja do Torto. São localidades absolutamente distintas. E dada a relevância da matéria em pauta, você vai pensando, olha, isso era uma coisa que chamaria a atenção de qualquer pessoa. Onde foi que eu participei de uma reunião desse conteúdo? Agora, o que eu fico curioso, tudo bem, está sendo falado que era uma reunião de teor golpista e tal, mas para que vamos supor que essa narrativa fantasiosa tenha, enfim, uma base na realidade. Para que essa trama se desenrolasse aí como descrito pelo senador afastado, seria necessário que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, confessasse a prática de abuso de autoridade ou de toda sorte de ilícitos. Porque, pelo que eu entendi, supostamente o objetivo era esse, não era? Era flagrar o ministro Alexandre de Moraes em áudio, confessando que não estava atuando segundo as balizas legais. Essa é a trama golpista, ou seja, induzir Alexandre de Moraes a confessar alguma coisa. Me lembrou até daquele episódio até anedótico da política nacional, em que dois grandes empresários do setor de carnes, um grande empresário do setor de carnes foi lá grampeado, gravar uma conversa com o presidente da República, à época Michel Temer, aquele episódio do tem que manter isso, que foi repercutido aí de forma equivocada pela imprensa, atrasou a votação da reforma da Previdência e depois não foi apurada uma culpa do ex-presidente. Nesse caso, era só uma frase mal colocada que dava margem a interpretações. Então, até quando a gente considera o objeto dessa trama, a gente percebe que assim, ela só teria, enfim, algum desenrolar se o ministro confessasse que não estava atuando segundo a lei. Aí nós teríamos dois problemas. A forma como essa prova foi obtida, certamente, mas o que ela revelaria. E de qualquer forma, entre as diversas versões do senador, há uma série de indagações, ele insinua várias coisas a respeito da idoneidade do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que, na verdade, isso daí simplesmente depõe contra esse esforço de investigação e não contra o presidente propriamente dito. Ô, Caio, eu já te dei muito tempo, mas eu vou te dar mais uns segundinhos só para você tentar se fazer... Eu não estou entendendo exatamente como você disse que para essa trama se concretizar, o ministro Alexandre de Moraes teria que confessar ao... Porque a ideia é a seguinte... Olha, eu tenho um trânsito aqui com o Alexandre de Moraes, eles colocam em alguns casos até como um amigo do Alexandre de Moraes, e eu vou bater um papo com ele e nessa conversa informal ele vai reconhecer que não atuou segundo as balizas legais, que se excedeu na aplicação da lei. A ideia era essa. A história do Marcos Duval. Exatamente, a história que o Marcos Duval está contando. Ou seja, para que isso alcançasse algum objetivo prático, no sentido de implicar o Alexandre de Moraes precisaria confessar que não atuou legalmente. Então, assim, é muito fantasioso toda a história e por isso que eu acho que ela não vai ter muita credibilidade e ela sequer merece aí a alcunha de trama golpista. Bom, depois disso eu vou fazer duas perguntas, então, ao doutor Flávio. Para um crime, a gente apurar um crime, ele tem que se concretizar, como está apontando aí Caio, eu realmente não entendi. E a outra pergunta, que é a pergunta que fiz a Caio, essa nova investigação tira ainda mais força do ex-presidente? Lu, se você até me permite, você e o Caio, eu queria só complementar esta informação agora comentada. Buscava o senador, em teoria, que Alexandre de Moraes emitisse alguma frase que seria gravada e que demonstraria, nesse plano desastrado, se é que ele existiu,
que duas situações. Primeiro, que Moraes teria favorecido no TSE o candidato Lula, hoje presidente da República, sim, e também para que ele fosse considerado suspeito nos processos, nos inquéritos que preside em face de Bolsonaro. Portanto, se ele emitisse uma frase nesse sentido, duas situações poderiam ocorrer num plano golpista: anulação das eleições e retirada de Alexandre de Moraes dos inquéritos que preside hoje em face de Bolsonaro. Esse seria, só para complementar o que foi colocado aqui, para que o telespectador entenda bem. E quanto aos crimes, existem crimes, Lu e telespectadores, que basta a ação pelo suposto criminoso para que ele se perfaça. Por exemplo, estamos falando de crimes contra as instituições, contra as democracias, né? Então, se eu, enquanto presidente da República, atuo contra o livre exercício do Poder Judiciário, por exemplo, o crime estaria configurado, ainda que o resultado não houvesse ocorrido. Agora, existem outros tipos de crimes que, para serem considerados consumados, exigem um resultado. Então, depende muito da situação, né? Agora, efetivamente, a pergunta, inclusive, é muito interessante, a segunda parte da sua pergunta, porque nós temos duas abordagens aqui, não é? A questão jurídica, e que foi que o Caio acabou de colocar, olha, pode ser que esses inquéritos deem em nada. Então, na opinião do Caio, a situação leva ao enfraquecimento dessas investigações. Isso no plano jurídico. E mesmo no plano jurídico, nós já vimos exemplos no Brasil em que muitas provas levaram a nada e poucas provas ou processos e inquéritos fraudados levaram a sanções muito graves. De outro lado, o lado político. É isso que nós temos que avaliar. Ao meu ver, é mais um elemento que vem e pesa na seara política contra Bolsonaro, né? E isso está se refletindo, inclusive na recente pesquisa que foi publicada, mostrando que Tarcísio e Zema são agora, diante da inelegibilidade de Bolsonaro, os mais propostos pelo mercado financeiro, enquanto a família Bolsonaro caiu nessa pesquisa. Então, esse conjunto de ações desses 4 anos, palavras contra o Poder Judiciário, contra ministros, e muitas gravadas em cima de caminhões de som e diante de multidões, somados, não é? A esse tipo de situação, podem enfraquecer no plano político.